Olá, muito bom dia. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Que prazer. Muito bom dia a todos vocês. Estamos começando nesse exato momento o Bom Dia com a GV, um programa que tem como objetivo trazer paz e luz para a sua vida, também uma palavra de fé para abençoar a sua vida, para que você comece amanhã abençoado, ativado e motivado na presença do Eterno. Recebam a paz do Senhor Jesus, desse que vos saúda seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, e do meu lado ele, meu xará, Rodrigo Gundim. Bom dia, xará. Bom dia, xará. Tudo bem com você? Graças a Deus. E você? Graças a Deus. Bom dia. Bom dia a todos vocês que nos assistem aí. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí com vocês, protegendo, e que Deus possa nos dar a direção certa no estudo, na meditação de hoje, né, xará? É isso mesmo. Porque afinal de contas, o propósito nosso aqui é somente falar da palavra do Senhor. E eu sei que todos os dias ele tem uma mensagem, todos os dias ele tem um recado para nós, todos os dias, a toda hora. Se você estiver atento à voz de Deus, né, xará? Se você estiver atento à voz do Senhor, a todo momento ele quer conversar e falar com você. Para esta manhã nós vamos ler João, Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo de número 2. Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo de número 2. Se você tem a sua Bíblia física, pegue a sua Bíblia. Se você não tem condições de abrir a sua Bíblia nesse exato momento, né, porque está indo para a sua casa, deslocando para o seu trabalho, para a escola, que seja, então você vai memorizar esta palavra, João, capítulo de número 2, e nós vamos ler dos versículos 1 até qual versículo? Até o 10? Do 1 ao 11. Do 1 ao 11. Então farei a leitura do texto bíblico e logo após a explanação do texto com meu xará. Então vamos lá? João capítulo 2, versículos de 1 ao 11 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas de Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E Jesus lhe disse: Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: Enchei de água as talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Xará, esse texto ele é muito rico, né? Esse texto é muito rico em detalhes, e a gente vai explanar aqui o que foi, qual que foi o propósito para Jesus, né, em todas as visitações que ele fez na casa. Ontem nós falamos a diferença de lar, a diferença de casa e lar, né? Verdade. E eu deixei uma mensagem ontem falando o seguinte, que Jesus, ele em seu ministério, ele entrou em 12 casas, né? 12. Então ele entrou em 12 casas para quê? Para transformar aquelas casas em lares. Essa foi a missão de Jesus. Essa foi o aprendizado que ele me passou, né, nessas mensagens que a gente vai ministrar aqui. Então, o primeiro passo, o aprendizado que eu tenho com esse texto, João 2,2. Você cita João 2,2 aí. João 2, versículo 2. João 2,2 diz assim:
E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Então, o primeiro passo, eles convidaram quem? Jesus. Então, o primeiro passo que nós devemos entender é o seguinte: você quer Jesus na sua casa? Se você quiser, você tem que o quê? Convidá-lo. Convidar. Ele não é intruso. Nós falamos ontem em Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 3:20, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Justo. Então, ou seja, ele não é invasivo. Ele não mete o pé na porta, ele não é o ladrão que vem à noite, que rouba a sua casa, que entra na sua vida. Ele não é invasivo. Ele está à porta, ele está do seu lado. Então, primeiro passo, Rodrigo, meu casamento está bem? Convida Jesus. Porque ele pode melhorar. Para nós, quando você leu no versículo 10, fala assim, ó, quando o mestre Sala vira para o noivo e fala assim, ó, todo noivo serve o vinho bom primeiro. Só que todo noivo serve o vinho bom aos olhos dele. E o mestre Sala falou: e você deixou o melhor vinho por último. Por quê? O melhor vinho foi feito por quem? Por Deus. Então, o bom para nós, aos olhos dos homens. Só que o melhor para nós é o que Deus pode fazer na nossa vida. Então, você está convidando Jesus, você quer convidar Jesus a entrar no seu casamento? Essa é uma palavra, essa série dessa semana, eu falei ontem, é uma palavra para quem é casado, é uma palavra para a família, e é uma palavra para quem também, Xará, quer constituir uma família. Porque antes de você constituir sua família, quem dera eu tivesse essa sabedoria quando eu casei, né? Mas pelas misericórdias do Senhor, eu convidei Jesus para entrar na minha casa, e transformar ela num lar. Hoje ela é um lar. Rodrigo, pode melhorar? Pode. Tem espaço para melhorar? Demais. E eu sei que Jesus vai melhorar. Agora, você que vai casar, você que quer constituir uma família, primeiro convidado que tem que ser, ao entrar na sua casa, primeiro convite de casamento seu, entrega ele para Deus. Primeira coisa, entrega ele para Deus. Buscai o quê? O meu reino. Buscai primeiro o meu reino. Então entrega, o primeiro convite do seu casamento, entrega para Deus. A primeira coisa que você pode fazer hoje, Rodrigo, eu quero que Deus entre na minha casa, eu já sou casado, eu estou com meu casamento está bom, mas eu quero melhorar. Convida ele. Só convida. A gente tem que convidar Jesus. Quando você convida Jesus, o mover é dele, Xará. A ação é dele. Não tem como eu moldar Jesus, porque ele conhece cada casa, ele conhece cada lar, ele conhece cada pessoa. Então ele sabe a necessidade. Às vezes a necessidade da casa do Xará não é a minha necessidade. Verdade. E a minha necessidade não é a sua necessidade. Mas Deus, com a sua infinita sabedoria, com a sua infinita onipresença, onipotência e onisciência, ele sabe a necessidade da sua casa. O que você realmente precisa para a sua casa ser transformada num lar. O primeiro passo é convidar ele. O primeiro passo. Porque se ele estiver no seu barco, se ele estiver na sua casa, pode vir tempestade, né, Xará? Pode vir tempestade, pode vir dificuldade, mas se ele estiver no seu barco não afunda. Se ele estiver no seu barco não vira. Se ele estiver no seu barco, o seu barco sobressai sobre todas as tempestades. Já falamos aqui da tempestade que os discípulos passaram, que Jesus estava no barco. Já falamos. Só que Jesus estava ali. Jesus estava. Uma coisa é você passar uma dificuldade com ele, outra coisa é você passar uma dificuldade sem ele. Sem ele é ruim demais. Sem ele, você dá a volta demais. Sem Jesus, às vezes você vai chegar no fundo do poço. Aí quando você estiver no fundo do poço, aí você vai lembrar. Aí você vai cair em si e vai clamar o nome dele. Mas ele, pela sua misericórdia, ele vai te estender a mão. Só que ele vai virar para você, fazer igual ele fez com Pedro. Homem de pequena fé. Por que você afundou? Não era só não ter tirado os olhos de mim? Mas vem cá, pisa sobre meus pés. Eu vou te abraçar e eu vou te levar de volta ao barco. Então isso que a gente tem que entender. O primeiro passo é convidar Jesus, certo? A entrar na sua vida, na sua casa e no seu
casamento, né, Xará? É verdade, Xará. É impressionante como o ser humano, ele age, né? Todos nós, se perguntarmos aqui no chat, aqui, ó, quem quer viver uma transformação na sua vida? Cara, acredito que se eu errar muito, assim, se eu errar 99%, eu acho que eu vou acertar. Mas, assim, é 1% que, ou menos, que não queira viver uma transformação na sua vida. Porque o ser humano nunca está satisfeito. O ser humano sempre está em evolução. O ser humano sempre, sempre quer buscar algo a mais do que já possui, do que já tem, do que já sente. E se eu perguntasse aqui agora, qual de nós queríamos experimentar uma transformação? Todos nós, se não todos nós, gostaríamos sim de vivermos uma transformação na nossa vida. Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela falou comigo assim: olha, eu não sinto paz, eu não tenho paz de espírito, não tenho paz na minha casa, não tenho paz psicologicamente, não tenho paz emocionalmente, eu sou uma pessoa infeliz, porque existe em mim a ausência da paz. Eu só vivo atribulada, sempre com opressão. Eu não consigo colocar a cabeça no travesseiro e falar: uau, hoje eu estou me sentindo em paz. E isso mexeu comigo, porque a gente percebe a angústia que as pessoas vivem. A gente percebe, a gente está falando de família, de relacionamento, quantos relacionamentos destruídos por ausência de paz. E eu não falo de paz na casa, no ambiente, eu falo de paz pessoal. Porque quem não está em paz consigo, não consegue ter paz com outra pessoa. E se uma vez que nós somos um casal, é um cônjuge, é uma só carne, isso afeta a pessoa ao lado, afeta o cônjuge. Então as pessoas estão com ausência de paz, as pessoas estão com ausência dessa felicidade. E quando a gente vai para a Bíblia, principalmente no texto que você acabou de falar, Jesus disse assim, ainda em João capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. No versículo 27 de João 14 vai dizer assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é o quê? Momentânea, é aquela sensação de uma felicidade passageira. Prazer momentâneo. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, aquela tribulação volta, aquela opressão volta, sabe? Aquele sentimento de desistir, de abandonar, de largar tudo, de sumir no mundo. Outros já estão tão aflorados que já pensam em tirar a própria vida, já pensam em sumir, em sair, em abandonar, em jogar a toalha. Por que isso, Rodrigo? A ausência da paz. E a ausência de paz é sinônimo também de ausência de Jesus. Por que esse casamento queria começar em crise, Xará? É só ler o texto. O texto que você escolheu para esta manhã foi fantástico, porque quando a gente lê o texto, você vai ver que era um casamento que já estava começando numa crise. Qual que é a responsabilidade do vinho? Era de quem? Do esposo, do noivo. E olha que interessante, ele fez uma conta na cabeça dele que possivelmente atenderia os convidados, correto? Mas na cabeça dele atenderia, mas não atendeu. Ou seja, uau, olha que fantástico isso aqui. Talvez você entrou nesse relacionamento com uma expectativa, mas o tempo passou e essa expectativa foi superada. E você fala assim: uau, acabou. Tipo assim, já não tem mais aquela, sabe? Você não consegue mais enxergar. A palavra é essa. Você não consegue mais enxergar a saída. Tipo assim, a expectativa acabou, esvaiu, se foi. E você não consegue mais enxergar aquela saída. Aí sabe o que você faz? Você fala assim: já não tem mais novidade. Já não tem mais graça. Já não tem mais vida. Já não tem mais a cor do vinho, né? Já não tem mais a cor do vinho, virou água. Não tem cor, não tem sabor, não tem cheiro, acabou, não tem alegria. Aí, o casamento desse Caná da Galileia já estava fadado ao fracasso. Por quê, Xará? Porque já começou errado no começo.
E tudo que começa errado, o quê? Termina errado. Uma coisa ele acertou. Que foi exatamente o quê? Convidou Jesus. Uau! Convidar Jesus. Isso faz a diferença demais, cara. Porque assim como Jesus falou, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá, Jesus está falando assim, ó, eu tenho que estar inserido nisso aí. Eu tenho que estar no meio. Sabe? Eu tenho que ser o centro disso aí. E o interessante que você colocou o texto é justamente isso. É que o casal ele pode ter todos os erros cometidos, mas se você convida Jesus, ele tem o poder de transformar. Se Jesus não tivesse no casamento, Xará, o que ia acontecer com esse casamento? Fracasso total. Já ia começar falido, fracassado. O povo da época ia sair falando mal do casamento. Quanta gente já não uau. Quanta gente já não fala mal, hein, do seu casamento? Falar aqueles ali, ó, a tendência é cair, ó. Não dou 2 meses para acabar. Eita, Deus está falando com alguém aqui, hein? Quantas pessoas já falaram para você, ó, não dou mais 3 meses para esse casamento acabar? Xará, e se a gente for no decorrer do texto, a segunda coisa, você entrou nesse tópico, ele é fantástico. O segundo tópico que nós aprendemos com essa citação, eu coloquei aqui, é resolvendo problemas. João 2, o versículo 3 e 4, Xará, lê para nós. 3 e 4 diz assim, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E Jesus respondeu, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que eu aprendo? A Maria, ela estava casando? Não. A Maria era o quê? A mãe de Jesus. Mas ela era convidada. Sim. Não foi? Ela não foi convidada para o casamento? O que eu aprendo? Quem você convidou para o seu casamento? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? A pessoa que está ao redor da sua casa, a pessoa que está ao redor do seu lar, ou a pessoa que você convidou a participar da sua caminhada, ela tem acesso a Jesus? Porque Maria, ela era mãe de Jesus. Só que acima de tudo, ela era discípula de Jesus também. Ela era mãe, mas ela era discípula. Se ela era mãe, ela já tinha uma certa intimidade. Mas se, sobretudo, ela era discípula dele, porque ela acreditava nele, ela acreditava no propósito de vida dele, porque ela foi visitada com um anjo, ela gerou ele. Se ela acreditava, ela era discípula. E se ela era discípula, ela tinha o quê? Acesso a ele. O que eu aprendo? Você tem que ter, na sua família, fazendo parte do seu rol de amizade, fazendo parte da intimidade da sua casa, pessoas que têm acesso a Jesus. Porque a pessoa que tem acesso a Jesus, Xará, ela tem a sensibilidade de às vezes, ela está fora do seu casamento, mas ela está observando, e ela tem a sensibilidade, Xará, de ver o problema antes de acontecer. Maria viu o problema antes do vinho acabar. E ela chegou e apresentou o problema a Jesus. Ela não apresentou o problema para o filho dela, não. Tanto é que Jesus aqui, ele fala o seguinte, mulher, o que tem eu contigo? Porque ela não chegou e falou assim, meu filho. Ela só chegou e apresentou o problema. E ela não apresentou o problema falando o seguinte, o vinho está acabando, você tem que fazer mais. Não. O que ela fez? O vinho está acabando. Servo, o que ele pedir, vocês fazem. Ou seja, quantas vezes aí eu aprendo demais, que essa mensagem é muito para mim, eu aprendo demais, quantas vezes nós pedimos alguma coisa para Jesus e já querendo solucionar, fala, Senhor, eu preciso nessa área aqui, eu preciso que você faz dessa forma, dessa forma e dessa forma. Xará, a forma que o noivo contratou o vinho foi assertiva? Sim. Só que acabou. A quantidade foi assertiva? Não. Acabou ou não acabou? Então, em parte, ele errou. Sim. Porque ele é humano. Só que quando Jesus entra, ele faz a conta em abundância. Quando Jesus multiplica, quando ele está na sua casa, e aqui ele está falando comigo, quando ele está na sua casa, de 5 pães e 2 peixes,
Ele alimentou 14 mil pessoas. Ou seja, de 5 pães que você tem, que às vezes não é nada perante a grande multidão, ele multiplica o seu casamento. Ele sempre te dá em abundância. Então o que eu aprendo? Nós devemos chegar a Jesus. Ah, Rodrigo, meu casamento está em crise. Ah, Rodrigo, meu casamento não está bom. Ah, Rodrigo, lembra do que nós falamos ontem? Ah, meu casamento está sem cheiro. O Xará citou de novo aqui hoje. Meu casamento está sem alegria. Está sem cheiro. Está sem paz. Eu não tenho vontade de voltar para casa. Está tendencioso ao fracasso. Estou no fundo do poço. Cara, o fundo do poço é o melhor lugar para você recomeçar. Porque quando você está no fundo do poço, você só olha para Jesus. Quando você está no fundo do poço, Xará, você só tem uma saída. Olhar para cima. É olhar para cima. Para baixo só tem terra. Você não enxerga nada. E fundo do poço, gente, é fase. Fase não é fim, gente. Verdade. Põe isso aqui, fase não é fim. Não é sinal que acabou. É uma fase que você está vivendo. É só uma fase. Mas se você tiver pessoas do seu lado que pagam o preço, que sabe do problema, que apresenta o seu casamento para Deus, esse tipo de pessoa, Xará, é que a gente tem que ter. Xará, você tocou num assunto importantíssimo, que é o seguinte: quem que você leva, quem que você compartilha, quem que você confidencia a sua vida? Nem todo mundo, pega isso aqui, nem todo mundo que você acha que é confiável estão torcendo por você. Uau! Vou repetir. Nem todo mundo que você... Porque você não conhece o coração do ser humano. Minha mãe falava assim, ó, coração é terra que ninguém pisa, exceto Deus. Só Deus conhece o coração do ser humano. Às vezes você está confidenciando, ah, é minha amiga, ah, é meu amigo. Eu converso com ele. Mas esse amigo e essa amiga que você está confidenciando, nem sempre está torcendo. E preste atenção nos conselhos que você tem ouvido. Porque pessoas para te colocarem para baixo, para falarem o que você quer ouvir, tem muitas pessoas. E o casamento, Xará, está quase acabando, a pessoa vai dizer, é isso mesmo, se você que terminava mesmo. Se fosse você, ó, já era. Chuta o balde mesmo, vai viver sua vida, você é novo, você é nova, você tem uma vida pela frente, e tal, porque é mais fácil. A pessoa que já tem a tendência, já quer, no caso de um divórcio, de uma separação, né, já está com a tendência de acabar, ela começa a ouvir. E ela está predisposta a ouvir pessoas com esse tipo de pensamento. Mas muitas vezes, pessoal, não é o que Deus quer para a sua vida. Muitas vezes não é o que Deus preparou para você. O que Jesus está dizendo e está te oferecendo é o quê? Uma transformação. O que Jesus está te oferecendo é uma transformação de vida. Então, Maria, foi fantástico que o Xará colocou aqui agora. Maria, ela não quis, ela não falou assim, ó, esse casamento tá fadado ao fracasso, vamos embora, levantando acampamento, todo mundo, ó, vamos embora, deixar isso aí, a festa está acabando, é melhor vamos sair antes da bomba. Vamos falar mal do casamento e vamos embora, e vamos falar que o casamento foi fraco, foi ruim, e tá melhor, tá tranquilo. Ó, não deu certo, o noivo, ó, fez a conta errada, acabou e tal, correto? Maria chegou, e o interessante de Maria é que, na minha conjectura, Maria chama Jesus no particular. Ela não expõe para toda a festa. Ela chega diante de Jesus. Nem discípulo, ninguém. Ela só chega e fala assim, Jesus, Senhor, Mestre, Rabi, acabou o vinho. Aí Jesus fala assim, mas como diz o outro, né? E daí? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Sou convidado. Não é chegada a minha hora? Aí Maria fala assim, ó, você está no casamento. E o interessante é a fé de Maria. Ela sai com o não de Jesus. Ela se ausenta da presença de Jesus com não. Não é chegada a minha hora. Ela já sai com a resposta que não. Mas a fé de Maria no Salvador é tão importante. Ela sabia que Jesus faria alguma coisa. Olha como é que a fé dela sai. Ela sai e vai falar para quem? Para os servos. Fazei tudo que ele mandar.
Mas ela acabou de ouvir não. Mas ainda ela está crendo, está dizendo. Gente, é gente assim que a gente tem que a gente tem que ter do nosso lado. Pessoas que mesmo olhando o lado negativo, pessoas mesmo sabendo que possivelmente não tem chance, ela ainda olha para você e fala assim, ó, vamos dar um jeito, vamos tentar de novo, vamos resolver, haverá chance e possibilidade de melhoria. E pessoas assim, não é que pessoas que falam o que você quer ouvir, mas pessoas que falam o que você precisa ouvir naquele momento. Maria já se ausenta de Jesus, dizendo aos mestres, aos servos, fazei tudo o que ele mandar. E Jesus vai e fala assim, então vai lá e traz água. Uau! Traz água, 6 talmudes, 6 talhas, vem cá e traz. Aí trouxeram. Ô glória! E Jesus vai apresentar. Jesus vai falar assim, ó, transforma. Jesus transformou, Xará. E quando devolveu, olha que fantástico isso aqui, ó. O que chegou diante de Jesus foi o quê? Água. Sem cor, sem cheiro, sem sabor. Quando saiu da presença de Jesus, saiu vinho. Com cor, com cheiro, com sabor. O que chegou diante de Jesus, chegou algo sem alegria. Quando saiu da presença de Jesus, saiu algo que trazia alegria. O que eu quero compartilhar com você nesta manhã é justamente isso. Quando você apresenta a Jesus os seus problemas, você coloca diante de Jesus a sua situação, a sua dor, faz um teste. Coloque diante de Jesus. Tem gente, Xará, que dá oportunidade para todo mundo, só não dá oportunidade para Jesus. Dá oportunidade para o pai, para a mãe, para o filho, para o amigo, para a amiga, até para o inimigo. Mas não dá uma chance de Jesus resolver o negócio. Não fala o problema para ele. Quando na verdade deveria ser o primeiro. Deveria ser o primeiro. Onde nós depositamos. A gente vai para a rede social e chora. A gente vai para um amigo e chora. A gente liga e chora. Me fez lembrar uma vez, eu estava numa angústia. Terrivelmente. Vou deixar você falar, que eu sei que você tem muita coisa para falar ainda. Eu estava chorando numa angústia, só compartilhar isso aqui. Eu estava numa angústia terrível. Sabe aquele dia que você dá vontade de gritar, que você não sabe? E eu estava querendo conversar com alguém, sabe? Rapaz, eu estava querendo conversar com alguém. E eu estava, sabe, louco para conversar com alguém e tal. Só que, tipo assim, sabe? Você pega a lista telefônica e você liga para um e fala, rapaz, eu preciso conversar com você. Aí o cara falou comigo, rapaz, hoje não dá, hoje eu estou com um evento assim, sensato. Aquelas pessoas que você mais confidencia as coisas. Aí eu liguei para outro, amiga, eu estou precisando conversar com você demais, rapaz, e tal. Eu tenho que pôr alguma coisa para falar, rapaz, eu estou numa reunião, daqui a pouco eu te ligo. E eu entrei desesperado, eu precisava desabafar. Eu entrei desesperado no quarto lá de casa. E eu olhei e falei assim, Deus, eu preciso falar com alguém. Aí Deus falou comigo assim, fala comigo. Aí eu falei, não, beleza, Deus, eu vou falar com o senhor, mas eu preciso de alguém, assim, real, palpável, para falar. Aí Deus falou comigo, Rodrigo, eu sou real, cara. Aí eu comecei a chorar e a orar. Xará, parece que cada partícula do quarto foi tomada pela presença de Deus. E ali eu chorava, e Deus foi, sabe, conversando e falando comigo, e alimentando a minha alma, e a paz do Espírito Santo vem preenchendo o coração, e aquilo que era dor, que era opressão, aquilo que era angústia na alma, virou um ambiente de paz. Por quê? Porque Deus é real. Quando você entrega a sua vida a Ele, quando você o convida para fazer parte da sua vida, dê uma chance para Deus mudar a sua história. Dê uma chance para Deus mudar a sua vida. Dê uma chance para Jesus entrar e transformar o que está água em vinho. Xará, você fez eu lembrar de Marcos 7, do 31 ao 35, eu vou ler rapidamente, fala daquele homem surdo. Eu vou lançar os 2 primeiros versículos, fala assim, ó, e novamente partindo da região de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade, e lhe pediram para que impusesse a sua mão sobre ele. E tirando-o de dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspiu e tocou na língua. O que eu quero retratar com isso aqui?
Muitas vezes, contextualizando aquilo que você falou, muitas vezes nós pedimos algo para Deus de uma forma. Só que Deus sabe a maneira certa de agir. Deus sabe a maneira certa de fazer conforme você quer. E uma coisa que você falou interessante, quando Deus operou esse milagre nesse camarada aqui, o que ele fez? Ele tirou ele do meio da multidão. Porque tem coisa que Deus vai fazer no seu casamento que é em secreto. Uau. Tem coisa que Deus vai fazer no seu casamento, não é você ligando para alguém. Tem coisa que Deus vai fazer no seu casamento, não é você conversando com outra pessoa. O xará passou. Ele queria conversar com alguém. Jesus falou, não conversa comigo. Porque tem coisas que só Ele vai resolver. É verdade. Tem coisa que depende de você para resolver. Ah, Rodrigo, meu casamento está ruim. Vamos voltar de novo. Acabou o cheiro. Acabou o sabor. Acabou a cor. Acabou a alegria. Compartilha com Deus. Compartilha com Jesus. Você já convidou Ele? Já. Rodrigo, convidei Ele. Primeiro passo, ok. Apresentou o problema para ele? Rodrigo, apresentei o problema para ele. Cara, descansa. Só que Jesus, ele não é o gênio da lâmpada, não. Já viu o gênio da lâmpada? O gênio da lâmpada, quando você está com dificuldade, você pega lá, esfrega, faz 3 desejos, faz 1, faz 2, faz 3, pronto, acabou, realizou, foi embora. Ele entrou dentro da lâmpada e foi embora. Não trata Jesus como o gênio da lâmpada, não. Trata Jesus como seu único e suficiente, o que? Salvador. Trata Jesus como aquele camarada, aquele cara que ele vai entrar na sua vida e vai colocar o vinho novo na sua vida. Trata Jesus na alegria, na bonança, mas na dificuldade também. Não chama ele só na dificuldade, não. Porque é ruim, xará. Nós somos humanos. Já pensou se você só conversar comigo quando você está com dificuldade? Quando você vier conversar comigo, com o passar do tempo, falando, não vou nem lá na casa do Rodrigo. Se eu chegar lá, é só problema. Por quê? Você só compartilha dificuldade, cara. Então compartilha com Jesus as suas dificuldades, mas compartilha e se alegra com Ele também as suas alegrias. É verdade. Ali Jesus estava numa festa. Jesus, ele gostava de festa. Festa o quê? Festa para Ele, festa para Deus. Tinha várias festas na Bíblia, onde Ele ia, né, e operava e participava das festas. No Velho Testamento tem 3 ou 4 7 festas judaicas, ou seja, só que a festa, gente, era o quê? Para o nome dele, para Ele. Nós temos que saber o que é festa. E xará, o que eu aprendo? E aí eu vou, não sei se o nosso tempo não dá mais tempo, nós vamos continuar falando, mas eu vou falar o seguinte, nós vamos continuar falando isso aqui amanhã, porque é muito rico esse texto e a gente tem que continuar a extrair desse texto tudo aquilo que Jesus quer nos falar. Então, frisando essa parte de Maria, quem que você está do seu lado? Nós falamos de convidar Jesus e nós falamos de apresentar o problema. Você tem pessoas do seu lado que podem antecipar o seu problema, que tem acesso direto? Ah, Rodrigo, eu não tenho. Beleza. Mas você tem acesso direto a Ele. Ele está na porta da sua casa. Ele está querendo entrar na sua casa. Ele está querendo transformar a sua casa. Jesus só entrou nessas casas para transformar ela em lar. O xará expressou muito bem. O casamento já tinha começado, a alegria estava ali, a festa estava ali, mas tinha um problema. Ia ocorrer um problema. Mas não ocorreu, porque Jesus estava na festa. Ah, Rodrigo, o meu casamento ele vai acabar. Ele não vai acabar. Se você der espaço para ele entrar na sua casa, ele não vai acabar. Ele vai transformar a sua casa num lar. E você vai servir, o seu lar vai servir de testemunho para edificar outras pessoas. Xará, e sabe um detalhe que eu estou me apegando aqui? É que quando o convite ele é pessoal. Quando você convida alguém para ir numa festa sua, por exemplo, uma festa de aniversário seu, de um filho seu, você não terceiriza o convite. Você não fala comigo, Rodrigo, convida fulano de tal para ir. Não. Porque se eu convidar, já não soa
tão bem quanto você convidar, correto? Então, tipo assim, se o convite é de terceiro, não é um convite, a pessoa vai e te penetra, correto? Correto. O que eu quero expor com isso? O convite é pessoal, não terceirize o convite para Jesus daquilo que você pode convidá-lo. Como assim terceirizar, Rodrigo? Porque muita gente fala assim, ó, então ora a Deus, pede a Deus lá para mim. Eu estou terceirizando o convite de algo que você pode fazer. É você quem tem que convidar Jesus para a festa. É você que tem que convidar Jesus para casa. É você que tem que convidar Jesus a fazer parte da sua vida. É você que tem que dobrar os seus joelhos, ir para dentro do seu quarto, fechar a porta, orar e dizer: Jesus, habita nesse lugar. Jesus, entra na minha casa. Jesus, faz morada, transforma, porque Ele é poderoso para mudar situações, Ele é poderoso para mudar vidas. Essa manhã é manhã de convite. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Receba nesta manhã essa palavra poderosa. Eu não sei, Xará, se você está sentindo, mas esse estudo está tomado pela presença de Deus. Esse estudo está um ambiente, uma atmosfera tomada pela presença de Deus. O Espírito Santo está falando com alguém esta manhã. E eu tenho certeza que isso vai reverberar na vida de várias pessoas. Em nome de Jesus, várias pessoas serão abençoadas por intermédio desta palavra, desta manhã. Xará, eu creio. Então, na ministração de hoje, gente, pega esses dois pontos. Primeiro, convida Jesus a entrar na sua casa. Segundo passo, apresenta. Só que apresenta o problema para ele, não a solução. Só apresenta o problema. Xará, fez eu lembrar lá em Gênesis 16, de Abraão, Sara, quando entrou Agar. Abraão tinha a promessa de ser o quê? O pai de uma grande nação. Isso. Aí a Sara, a esposa dele, mas não gera filhos e tal, e todo mundo sabe, né, o enredo da situação. E na Bíblia fala assim: e Abraão ouviu a Sarai. Verdade. E coabitou com Agar. Abraão apresentou um problema. Abraão tinha um problema. Minha esposa é estéril e eu sou velho. Só que ele quis dar aquele jeitinho brasileiro. Já viu o jeitinho brasileiro? Tem demais, hein, Xará? Só que quando você apresenta para Deus o problema, a melhor solução é dele. Verdade. Se você apresentar seu problema para Deus e você mesmo querer dar a solução do seu problema, isso vai se tornar o quê? Às vezes um peso para a sua vida. E Agar gerou um filho. E aí todo mundo sabe da história, todo mundo sabe, as guerras estão aí até hoje. Ou seja, todo mundo sabe que foi o quê? Foi um tropeço na vida de Abraão. Justo. Porque no final... Foi um atraso no propósito. Foi um atraso, porque no final a Sara chegou para Abraão e falou assim: que o meu pecado seja sobre você, porque foi você que coabitou. Né? A escrava lá não quer me dar o filho. E aí gerou o quê? Um problema. Muitas vezes nós queremos solucionar o nosso problema pela nossa própria ótica, Xará. Só que a nossa própria ótica não é fracassada. A nossa própria ótica, gente, não é 0,001% do que Deus tem para nós. Sempre Ele tem o melhor. Sempre Deus tem o melhor. E Abraão, no final, ele foi pai de uma grande nação. No final, cumpriu-se a proposta dele. É verdade. Então, pega esses dois passos. Convida Jesus. Segundo passo, apresenta o problema. Apresenta a sua casa para ele. Apresenta para ele. Dá uma chance. Rodrigo, eu não tenho mais força. Não dou conta de orar. Não quero orar. Para mim já acabou. Xará, não sei se eu posso falar isso, mas prova Jesus. Prova ele. Fala: Senhor, eu vou te dar uma chance. Um exemplo. Senhor, eu vou te dar uma chance. Eu vou ler a tua palavra. Eu vou te dar uma chance. Eu vou escutar esse estudo. O que seja esse, ou que seja a palavra de Deus, ou que seja do jeito. Fala: Senhor, eu vou te dar uma chance. Eu vou te convidar a entrar na minha casa. O meu problema é esse aqui. Prova a Deus. O meu problema é esse. Apresenta para Ele. Eu sei que Ele vai te dar a solução. E no final, você vai ver que a melhor decisão da sua vida foi lutar para o seu casamento. No final você vai ver
Eu sei, Xará, porque eu falo com propriedade. Eu gastei 6 anos para recuperar a minha família. 6 anos. Não foi 6 dias, não. Não foi 6 meses, não. Foi 6 anos para recuperar a minha família. E foi a segunda melhor decisão que eu fiz na minha vida. Porque a primeira foi aceitar Jesus. A segunda foi restaurar a minha casa. E se ele restaurou a minha casa, que hoje é um lar, ele restaura a sua. Uau. Que amanhã vai ser um lar. Amém. Glórias a Deus. Que palavra, que manhã. Amém. Meu Deus do céu, que presença poderosa. Ontem nós falamos para os irmãos que nos acompanham de deixar os seus pedidos de oração, e deixaram aqui pedido de oração no comentário. O Carlos Calazans colocou assim, ó: ore por favor pela Potira Pedro Ivo. Acredito que seja Pedro Ivo ou Pedro e Ivo também. Então nós vamos orar. Também continuaremos orando pelo senhor Vanderlei. Continuaremos orando também pelo Bruno Ximenes, que estão na UTI. E nós continuaremos orando, intercedendo, porque essa é a nossa proposta, em nome de Jesus. Vamos orar? Xará, então é o seu Vanderlei, Bruno Ximenes, Potira e Potira, Pedro e Ivo. Ou Deus, Pedro e Ivo, né? Não Deus sei. sabe o nome de todos aqui que foram apresentados. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Deus, muito obrigado, ó Pai, pela tua glória, Pai. Graças nós te damos. Muito obrigado pela tua majestade, muito obrigado pelo teu amor, ó Pai, que nos preenche, ó Pai. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse dia, Pai, que o Senhor nos deu. Pessoas agora que precisam de ti. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor esteja, Pai, com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, ó Pai. Cada lar, ó Pai, que tem que ser transformado, cada casa que tem que ser transformada, Pai. Alcance vida. Visita, Pai. Pai, dê entendimento, ó Pai, a cada pessoa agora, Pai, a convidá-lo a entrar, ó Pai, na sua vida, a convidá-lo a entrar, ó Pai, nas suas casas, ó Pai, que suas casas possam ser transformadas, ó Pai, em lares, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos. Pai, em nome de Jesus, restaura o que tem que ser restaurado, cura o que tem que ser curado, devolve o cheiro, Pai, devolve o sabor, ó Pai. É verdade. Devolve, ó Pai, a alegria, Pai, em nome de Jesus. Devolve a cura, ó Pai, a cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, pelas essas pessoas que foram apresentadas, por esses nomes, ó Pai, que foram apresentados aqui, ó Pai. Traga cura, Senhor, para o Senhor Vanderlei. Ministra, Pai, cura sobre essas pessoas, ó Pai. Pedro, Ivo, ministra, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, o teu amor, ó Pai, a tua cura, Pai. O teu vinho, ó Pai, na vida dessas pessoas. Restaura, Pai, a saúde, ó Pai, de cada um, ó Pai. Devolve o brilho, ó Pai, no olhar de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Pela tua bondade. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é vivo, ó Pai. Muito obrigado pela tua graça e muito obrigado pelo teu amor, ó Pai. Abençoa a nossa terça-feira, Pai. Nos dá uma terça-feira, Pai, abençoada. Nos dá uma terça-feira, Pai, de vitória. Nos dá uma terça-feira cheia de paz, cheia de prosperidade, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que eu lhe peço e te agradeço, ó Pai, com perdão dos meus pecados, mas em nome do seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus, que bênção, que manhã, que poder de Deus aqui nesta manhã. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Que Deus em Cristo os abençoe poderosamente. A todos vocês, um abraço afetuoso. Que Deus em Cristo te abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nossos corações e nas nossas mentes, guardados através de Cristo Jesus. Não deixe de curtir esse vídeo. Não deixe de fazer um comentário. Comenta lá, amém, eu recebo. Comenta, ajude essa mensagem a propagar essa mensagem aí, né? Para mais casas, né, Xará? A entrar em mais casas. Você nos ajuda compartilhando, você nos ajuda curtindo, você nos ajuda comentando. É verdade. Que a paz esteja com todos. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.